Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens Liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Esta é a lição número 2, a pessoa do líder. E você sabe qual é a diferença entre corpo, alma e espírito? Nesta aula eu vou mostrar para você qual é a diferença entre eles. Texto principal. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Resumo da lição. O líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Sim, o líder ele precisa ter este tripé na sua vida. Ele precisa cuidar tanto da sua saúde física, mental e espiritual para que assim ele venha desempenhar bem a sua liderança, o seu papel de líder, o seu trabalho. Introdução. Em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que executa. Muitas das vezes o líder, ele é até muito valorizado pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho que ele desempenha, a forma com que ele leva o seu trabalho. E isto é bom, isto é saudável. Entretanto, muitas das vezes, este mesmo líder que é apreciado pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, ele não é valorizado pela sua pessoa, ou seja, a pessoa dele parece não ter nenhum valor. E isto é algo errado. Nós devemos valorizar tanto o trabalho do líder e principalmente a pessoa do líder. O líder, ele é uma pessoa como você e eu. Então, ele certamente, ele também tem as suas necessidades. E quando você consegue perceber a importância da pessoa do líder, o seu caráter, toda a sua vida familiar, todas as questões da sociedade, você acaba fazendo um trabalho de ajudar, de apoiar o seu líder, porque o líder perceberá que você dá valor à vida dele, à pessoa dele, e isso, claro, vai fazer com que ele ainda faça ainda melhor o seu trabalho. Então é importante que nós venhamos sim valorizar o trabalho do líder, mas primeiramente valorizar a pessoa do líder. O líder como indivíduo, a personalidade do líder. O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui uma personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único. Ele necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos, ser cheio do Espírito Santo e reconhecer seus pontos fortes e fracos, se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho. O líder, ele precisa ter em mente que ele não é obrigado a saber tudo. Entretanto, há algumas questões da personalidade dele que ele precisa ter em pauta. Primeiro, que é a questão que ele precisa ter princípios bíblicos. E aqui é diferente de conhecer a Bíblia. Vou te mostrar o porquê. Quem conhece a Bíblia, o ateu, por exemplo, ele conhece a Bíblia, mas ele não tem princípios bíblicos. Ele não segue a Bíblia como princípio. Ele apenas conhece. O líder ele precisa conhecer a Bíblia e, mais do que conhecer a Bíblia, ele precisa ter princípios bíblicos. Ele precisa estar desempenhando um papel que vai estar em acordo com a palavra do Senhor. Portanto, ele precisa ter princípios bíblicos. Um outro ponto é que ele também precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ser uma pessoa cheia, né? Ter o vaso cheio de azeite, né? Ele precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para que assim ele venha conduzir toda a sua liderança pelo Espírito Santo, não venha fazer dele mesmo. Então ele precisa ter princípios bíblicos, conhecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo. É notório também que é imprescindível que ele também conheça os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E por que isso é importante? Porque quando ele conhece os seus pontos fortes, ele sabe no que ele é capaz de fazer, porque ali ele tem a sua habilidade. Quando ele tem dificuldade em uma determinada área, ou seja, é um ponto fraco dele, ele precisa procurar orientação de alguém que tenha mais experiência do que ele. E isso não é
nenhum problema, muito pelo contrário, é uma virtude. Por quê? Porque vai mostrar nele que ele é uma pessoa humilde e reconhece que ele é fraco num determinado segmento. Quando ele tem essa humildade de reconhecer que ele é fraco em algum segmento ou em alguns segmentos, o que ele vai fazer? Ele vai procurar ajuda, primeiramente do Senhor e outros líderes, e esses outros líderes irão apoiá-lo. Então é importantíssimo que este líder saiba diferenciar, que ele tem os pontos fortes, mas ele também tem os seus pontos fracos, justamente porque ser uma pessoa como eu e você. A humanidade do líder. O líder não deve esconder a sua humanidade de seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar de sua saúde física e mental. O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, pois é humano e está sujeito às enfermidades e falhas. Por muitas vezes vemos líderes não querendo mostrar que ele é uma pessoa humana. Ele é de fato uma pessoa humana. Ele não é só uma pessoa, tendo em vista que o Espírito Santo é uma pessoa, mas não é humano. Então ele precisa ter a humanidade, reconhecer que ele tem uma pessoa, que ele é uma pessoa que tem falhas. Assim como ele tem um ponto forte e fracos, ele tem fraquezas. E quando ele demonstra que ele também é fraco, assim como os liderados vão criar nele uma conexão. Olha, o meu líder, ele é fraco como eu também sou, então eu vou ajudá-lo da mesma forma que ele me ajuda. Então ele vai criar assim uma conexão com as pessoas vão entender que ele, sim, o líder também precisa nutrir a sua vida espiritual, ou seja, ele precisa demonstrar que ele depende de Deus, que tudo na vida dele depende de Deus, porque com a sua força ele não consegue fazer, ele depende de Deus, então ele busca assim a ajuda do Senhor para que ele consiga ali desempenhar bem o seu papel de liderança. O líder e os seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus, depois consigo mesmo e com pessoas que o cercam. Há aqui 3 pontos interessantes. Primeiro é a questão que o líder precisa desenvolver um relacionamento sincero com Deus. Ninguém engana a Deus. Então o líder ele precisa ter em mente que ele precisa ter um relacionamento sincero diante do Senhor. Demonstrar suas fraquezas, ter uma orientação da parte do Senhor. E ele precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Ou seja, ele tem uma comunhão com o Senhor. Ele entra no seu quarto e fecha a porta e ora em secreto com o Senhor. Ou seja, ele tem uma comunhão com Deus. Ele tem um relacionamento com Deus. Uma outra questão também muito interessante é o relacionamento que ele tem consigo. Ele sabe o que ele é. Ele conhece as suas fraquezas, as suas debilidades. Ele sabe dos seus conflitos internos. E ele precisa resolver esses conflitos internos. Ele precisa compreender que ele é uma pessoa, assim como as demais, e que também tem conflitos. E ele precisa ter esse relacionamento com ele, saber se aceitar. Né? Acho que a ideia é essa, né? Saber que as suas debilidades e as suas fraquezas não o diminuem. De contrapartida, ele precisa também desenvolver uma questão para que assim ele melhore esse desempenho. E finalmente ele precisa também ter um relacionamento com as pessoas que os cercam, ali os liderados principalmente, né? Ele precisa ter um relacionamento, ele precisa ser uma pessoa aberta à amizade, ser uma pessoa amiga em primeiro lugar, ele precisa ter um relacionamento amigável com as pessoas, né, que os cercam, né, na igreja, na família, na sociedade. Então o líder ele precisa ter muito cuidado com o tipo de relacionamento que ele tem, até porque ele pode ter um relacionamento com pessoas que não são cristãs, que não professam a mesma fé, e ele precisa ter cuidado para ele não falar coisas negativas da igreja, porque sim, a igreja tem problemas, como todo lugar tem, mas o líder não deve falar para pessoas que não são evangélicas que a igreja ou o departamento que ele está liderando tem uma determinada fraqueza, uma dificuldade, uma falha. Por quê? Porque isso cria na outra pessoa, né, na pessoa que está ouvindo isso, que é um lugar que, para que eu vou estar lá? Para que eu vou na igreja dele se na igreja dele tem esse problema? Por que eu vou querer pertencer ao grupo que ele lidera se esse grupo tem esse determinado problema? Então, líderes conversam com líderes.
É claro que em alguns casos há liderados que são chegados, que compreendem o líder. Veja, por exemplo, Josué. Josué era liderado por Moisés, mas era uma pessoa próxima, ele reconhecia a autoridade de Moisés. Então, tanto é que foi sucessor de Moisés. Então, há pessoas chegadas. É uma questão também do líder também, esse relacionamento dele com os liderados, ele precisa criar um sucessor para ele, porque sim, um dia o líder, por melhor que ele seja, ele será substituído. Cuidados que um líder deve ter: conhecer o seu limite de atuação. Um líder que não conhece os seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir sua missão adequadamente ou querer executar uma função que não lhe compete, invadindo o espaço de outro líder, o que pode causar diversos conflitos. O líder de jovens, ele precisa saber e ter claro, ter uma grande certeza da atuação dele, que é no departamento de jovens. É o que direciona, ele é aquela pessoa que vai direcionar os jovens. Quando ele tem esse limite de atuação, ele sabe quais são os seus limites, até onde ele pode ir no departamento, não pela questão pessoal dele, não pelo caráter, pela aquilo que ele vai desempenhar, mas onde ele vai desempenhar. Ele vai desempenhar exclusivamente na mocidade, entre os jovens. Ou seja, ele não vai entrar no departamento infantil ou querer falar dos adolescentes ou dos irmãos ou das irmãs. Não, ele vai atuar única e exclusivamente com os jovens. Então ele precisa ter essa área de atuação, ele sabe que a atuação dele é entre os jovens. E por que isso é importante? Para que ele não venha assim passar por cima de outros líderes e desrespeitar a liderança de outros. Então ele precisa ter, assim como ele quer ser respeitado dentro do grupo de jovens, ele também precisa respeitar os demais departamentos. É claro que um departamento vai sempre ajudar o outro, os jovens ajudam os adolescentes as crianças ajudam a igreja e assim sucessivamente. Mas é importante para que assim não venha a ter conflitos dentro da igreja. Imagina uma situação, o líder do grupo de jovens tem um conflito com o líder do departamento de adolescentes. Aquele adolescente um dia desse não vai crescer e não vai virar jovens também? De repente até vai ser liderado por ele. Então por que esse conflito? Então é desnecessário. A Bíblia diz em Salmo 133, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso cabe muito bem aqui. Todos os líderes devem estar em perfeita harmonia, ou seja, todos os departamentos, inclusive aqui o líder de jovens, precisa ter harmonia com os demais líderes, até inclusive trocar experiências com esses, para que assim consigam fazer a obra do Senhor crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Ter o devido preparo. O sucesso de um líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. O sucesso, ele só vem com estes 3 pontos. Há quem diga que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E é verdade. Porque não há sucesso se não houver disciplina, esforço e preparo. Ou seja, precisa ter trabalho. Se um líder não tem trabalho, ele jamais terá sucesso. Então veja que, primeiro, o que é disciplina? Disciplina para o líder é assim. Imagine que você, a 1h da tarde, você para ler uma determinada situação, fazer algo. Todo dia você faz aquilo. Isso é uma disciplina. Vou te dar um exemplo melhor. Imagine que uma pessoa começa uma dieta. Essa dieta hoje, ele cumpre a dieta hoje e cumpre amanhã, mas depois ele não cumpre mais. Ou seja, ele não teve disciplina. Ou seja, ele não teve um acompanhamento, ele não seguiu aquela dieta, ou seja, ele não foi disciplinado. Então o líder ele precisa ser disciplinado, ele precisa fazer hoje, amanhã e depois e continuar fazendo, até porque a repetição leva à perfeição. Então ele precisa ter disciplina. Um outro ponto é esforço. Sim, imagina ainda a ideia da dieta. Não mais para o cristão que come bem, né? Graças a Deus. Manter uma dieta é algo um pouco difícil. Então ele precisa fazer um esforço. Ele faz a dieta hoje, amanhã e depois, mas para isso ele precisa fazer muito esforço, precisa fazer muita força. Então o líder ele precisa ter disciplina e também ter esforço. Ele precisa reconhecer que todo o trabalho dele
é de esforço, ele precisa se esforçar. Ele precisa, até a Bíblia diz, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Então nós precisamos nos esforçar, né? Principalmente aí a questão do líder precisa fazer esse esforço. E a questão do preparo. Esse preparo vai nos dar a ideia, né? Nos levar a uma situação de que o líder ele precisa estar sempre em atualização, ou seja, ele precisa ler bons livros, claro, além da palavra, né? Ele precisa ler bons livros, né? Se preparar, procurar conhecimento de modo geral, tanto na questão da leitura quanto também na questão da prática, conhecer novos grupos de jovens, o que é feito em uma determinada igreja, que é uma coisa boa de se fazer aqui na minha igreja também, porque isto é bíblico. Então veja, até porque nem tudo que se faz em outras igrejas, vamos fazer na nossa, né? Nós precisamos ter cuidado com esse negócio também, principalmente aí você que é líder precisa ter cuidado com esse negócio. Então o líder precisa ter preparo, ele precisa se preparar, ter sempre a questão da disciplina, do esforço e do preparo, ou seja, ele precisa estudar, ele precisa se preparar. Ter cuidado com as expectativas. O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são em parte resultado de sua dedicação, esforço e disciplina, mas sem Deus nada podemos fazer. O líder ele precisa, em primeiro lugar, saber que ele é dependente do Senhor. E há de se valer, nesse aspecto de expectativas, os jovens, de modo geral, eles sempre tendem a fazer aquilo que não é para se fazer. É o famoso aquilo que é proibido, né? E o líder, ele precisa ter em mente que ele é que leva a mocidade, é ele que lidera os jovens e não os jovens lideram ele. Vou te dar um exemplo melhor. Não é porque os jovens querem fazer uma determinada situação, todos eles querem fazer, que o líder é obrigado a ceder a essa pressão. Não, ele não deve ceder a essa pressão. Ele precisa se manter firme e dizer não. Por que não? Porque não é da vontade de Deus. Por que ele sabe que não é da vontade de Deus? Porque ele vive uma vida de comunhão com o Senhor e ele é dependente do Senhor. Então, quando ele entra no seu quarto e ora, o Senhor já disse para ele o que é, o que não é. Então, quando os jovens chegam para ele, cheio de expectativas, né? Vamos falar com o nosso líder, porque o nosso líder vai nos apoiar nessa causa. E o líder faz o quê? O líder não apoia. Por que o líder não apoia? Porque o líder é um líder seguro, é uma pessoa segura. Ele sabe que aquilo não vai agradar ao Senhor. Então, cuidado com as expectativas dos outros. Não ceda às expectativas. A não ser, claro, se for uma expectativa que você vê que realmente é algo do Senhor, né? Mas aqui no ponto aqui, o líder ele precisa ter muito isso em mente. A vida espiritual e familiar do líder. A espiritualidade do líder. A expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual no seu lar e fora dele. Pois bem, quando vemos a questão da dignidade, parece que hoje anda um pouco em falta, infelizmente, nas nossas igrejas, né? A questão da dignidade, a pessoa precisa ter uma dignidade moral. Ele tem moral para falar isso ou aquilo porque ele não comete esta falta, este pecado. Então ele tem moral, ele é digno moralmente de falar algo. Ele tem autoridade, diferente de autoritarismo, né? Ele tem autoridade para falar do assunto porque ele é uma pessoa que não comete um determinado pecado. Então ele pode falar contra aquele pecado porque ele não está enquadrado. Isto é moral. Até na questão de sociedade também, é uma pessoa que tem moral, ou seja, aquela pessoa que compra e paga. Então ele é uma pessoa que dá uma palavra, tem um compromisso e honra o compromisso. Ele fala que vai e vai. Ele diz que não vai e ele não vai. Ele cumpre com a sua palavra. Então ele é uma pessoa que tem moral, né? Tem uma dignidade moral. Dignidade espiritual, aquela questão de que ele é um líder que busca ao Senhor, tem comunhão com o Senhor, então ele tem uma dignidade espiritual, ou seja, ele fala e o Senhor faz cumprir a palavra. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem espiritualidade dele, ele é digno na questão da dignidade espiritual. Por quê? Porque ele é uma pessoa que busca ao Senhor, ele está em constante comunhão com o Senhor, então dignamente espiritual. Por quê? Porque ele tem a vida dele espiritual é acesa. Ele é espiritual hoje e é espiritual amanhã.
Então ele é uma pessoa que não tem variação, ele não é uma pessoa que hoje está bem e amanhã ele está mal espiritualmente, ele está sempre firme, ele está sempre fiel àquela espiritualidade diante do Senhor. A dignidade intelectual, como eu já falei sobre a questão do preparo, ele intelectualmente ele tem uma dignidade, porque ele está sempre buscando algo novo, ele está estudando sempre, nunca é aquele líder que pensa o seguinte: eu já sei tudo, eu não preciso mais estudar, eu estou aqui há tantos e tantos anos, então eu não preciso mais estudar isso, eu não preciso mais fazer aquilo. Não, muito pelo contrário, ele a cada dia que passa, a cada ano que passa como líder, ele reconhece que ele precisa se melhorar, ele precisa ter mais preparo, ele precisa ser intelectualmente digno. Então isso faz dele traz a espiritualidade dele, né? Porque ele é um conjunto, né? Um líder que está completamente preparado, é um líder que está dignamente moral, espiritual, intelectual e principalmente na igreja, em casa e na sociedade. Não é só na igreja, ele é tanto digno de moral, espiritual e intelectual na igreja, em casa e principalmente na sociedade. Todas as pessoas dizem muito bem deste líder, ninguém há o que falar mal dele, porque ele é uma pessoa que anda de uma forma correta. O líder e a sua família. O líder precisa ter uma família funcional e o seu primeiro compromisso é com sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. Eu vou abrir aqui um parêntese pela questão da família. O líder, ele não precisa obrigatoriamente ser casado, ter esposa e filhos. Ele não precisa, ele pode ser um líder solteiro e ser tão bom quanto uma pessoa casada e até mesmo melhor. Mas de modo geral, os líderes de jovens costumam ser casados. E neste caso, para ele liderar o departamento de jovens, como é que ele é com os seus filhos e com a sua esposa? Se ele é uma pessoa que porventura agride a sua esposa, então ele não é apto para liderar. Se ele de uma forma incorreta agride os seus filhos, eu não digo da correção da vara como a própria Bíblia diz, né? Mas ele, ao invés de corrigir a criança com a vara, o que ele faz? Ele também espanca seus filhos. Então ele não é digno de ser líder. Por quê? Porque ele está completamente fora da palavra. Então veja que aqui tem a questão do testemunho de dentro de casa. Se os filhos e a esposa sofrem com este homem dentro de casa, então este homem não serve para ser líder. Ele pode ter muito conhecimento bíblico, pode falar o que ele quiser falar, pode agir da forma que ele quiser agir, mas se ele for reprovado dentro de casa, ele não serve para liderar grupos da igreja, principalmente o grupo de jovens, né? Práticas espirituais de um líder. Reconhecer as próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura bíblica e ao jejum. É importante que o líder tenha essas práticas espirituais, que são ler a palavra do Senhor, jejuar e viver uma vida de oração. Por quê? Porque, em primeiro lugar, antes dele ser líder, ele é ovelha, ele é servo do Senhor. E o servo do Senhor, ele precisa ter leitura bíblica, ele precisa viver uma vida de jejum e de oração. A oração, ela nos leva direto ao trono do Pai. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Isso serve para todos nós. E principalmente para o líder. O líder precisa viver uma vida de oração. Jesus vivia uma vida de oração mesmo sendo filho de Deus. Então, se Jesus, que é filho de Deus, vivia uma vida de oração, por que o líder hoje não pode viver uma vida de oração? Não só pode, como deve. Vemos também, por exemplo, Daniel era homem de oração, Jó era homem de oração. Então veja que o líder, ele precisa ter uma vida de oração. É bem verdade que Daniel e Jó, de uma forma geral, não lideravam departamento ou coisas do tipo, mas Jó, por exemplo, liderava a sua família, né? Então a oração, ela é a chave da vitória. E tem também a questão da leitura bíblica, que já se fala em si, e a questão do jejum. O jejum, é bom fazer sempre um parêntese,
Porque o jejum não é somente não comer e não beber, e até hoje inventaram, né, o jejum de internet, né, que vai ficar tantas horas sem internet, que isso é jejum. Não, isso não é jejum. Também criaram um jejum de guloseimas, né? A pessoa pode comer qualquer coisa menos doce, isso também não é jejum. Jejum é não comer e não beber nada, absolutamente nada. Mas também não é só isso. Isaías capítulo 58 vai nos dar um norte sobre a questão do jejum. O jejum, além de não comer e não beber, o jejum também, a pessoa que está em jejum também não pode trabalhar. Esta pessoa também não pode maldizer uns aos outros, né, um ao outro, né, ou qualquer outra pessoa, ou o próximo, de modo geral. Não pode maldizer o próximo. Isso a gente não pode fazer nunca, mas principalmente no jejum. E a pessoa que está em jejum também precisa levar a misericórdia. Ele precisa ser uma pessoa misericordiosa. Então você vê ali Isaías 58, você tendo um tempinho, você medita ali em Isaías 58, que a Bíblia vai te dar um norte acerca do jejum. Então o jejum não é somente não comer e não beber e ficar falando mal dos outros, né? Fazendo fofoca da vida alheia. Isso não é de Deus. A questão da fofoca não é coisa para cristão em hipótese nenhuma, e principalmente quando se faz o jejum. Conclusão. Por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Com base neste fato, vimos alguns aspectos que envolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois sua comunhão será a garantia de vitória em sua trajetória. Bom, nós devemos que sim, o trabalho do líder é extremamente importante, e mais importante do que o seu trabalho é a sua pessoa. Então valorize o seu líder. Você que tem um líder de departamento, certamente os jovens não ficam sem líder, e também não é nem aconselhável que os jovens fiquem sem líderes. Então valorize a pessoa do líder, o seu líder. Ele é uma pessoa que precisa ser valorizada, o seu trabalho precisa ser valorizado, é um líder que precisa ser abraçado também de uma forma literal. Tenha comunhão com o seu líder, ajude o seu líder, jamais procure fazer coisas que o seu líder não faça. Vou te dar um exemplo. Se o seu líder te deu uma tarefa, te delegou uma tarefa, e você discorda, não diga que você não vai fazer. Chama ele à parte e converse com ele à parte. Tudo na nossa vida, de modo geral, a gente resolve à parte. Não precisa ficar fazendo situações, fofoca, por exemplo, para o pastor, né? Levar situações dessas para o pastor. Chegue para o seu líder e ganhe o seu líder na conversa. Converse com ele, porque certamente, como ele é uma pessoa espiritual, ele vai entender. E às vezes você talvez nem esteja preparado para aquela tarefa, talvez ele até tenha se equivocado na questão da instrução a você. Então, tenha cuidado, valorize o seu líder, porque certamente um dia você também estará e poderá estar no lugar dele. Então, o que Jesus falou, né? O que queres que os homens vos façam, façai-vos também. Então, jamais desrespeite o seu líder em hipótese alguma, principalmente em público. Sempre chegue, se você não concorde com algo que ele está ensinando, com algo que ele está fazendo, chegue com ele à parte e converse com ele. Hora da revisão. Número 1. Conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. Número 2. Ele precisa ter clareza da missão que o Senhor determinou para ele. Número 3. A desobediência de Adão lhe custou o rompimento de seu relacionamento com Deus, levando-o a perceber a sua própria nudez e atribuir a culpa de seu erro a Eva, sua mulher. Número 4. A escolha do líder deve ser feita de forma sábia, depois de muita oração e jejuns, seguindo o exemplo da igreja do primeiro século. Resposta número 5. Conhecer seu limite de atuação, ter o devido preparo e ter cuidado com as expectativas dos outros. Uma outra questão também da liderança é a clareza, né? O líder ele precisa ser claro no seu posicionamento, precisa ser claro nas tarefas, ele precisa ser claro na direção. O líder tem sempre que ser claro, para que não reste dúvida a ninguém, porque assim sendo ele sempre terá pessoas do lado dele, pessoas que verão que ele realmente está com sinceridade diante do Senhor e que certamente as pessoas irão ouvi-lo e respeitá-lo.
Qual é a diferença entre corpo, alma e espírito? Em rápidas palavras, o corpo é a parte palpável, né? Aquela parte que nós podemos tocar, isto é o corpo, né? Essa parte é uma parte bem fácil de compreender, né? O espírito é o que mostra para você o que é certo e o que é errado. Quando você vai fazer algo e você sabe que é errado, é o espírito que está te conduzindo. Aquilo é o espírito. É isso que o espírito faz. Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Uma outra questão que o espírito faz é quando nós vamos adorar. Quando nós adoramos, nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Olha mais uma vez o espírito. O espírito é aquilo que nos leva à adoração. E esse espírito ele volta para o Senhor. Quando a pessoa morre, esse espírito volta para Deus, como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, esse é o versículo 7. Vamos ver aqui rapidamente. Eclesiastes vai nos falar acerca deste negócio. Eclesiastes 12, 7 nos diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito ele volta para Deus, independente do credo dessa pessoa, se essa pessoa tem algum credo ou não, o espírito volta para o Senhor. Isso é o espírito. Lembra que quando o Senhor criou o homem, ele soprou em suas narinas e o homem fez alma vivente, né? Se tornou uma alma vivente. O Senhor soprou em suas narinas o espírito. E a alma, o que é a alma? A alma é aquilo que realmente a pessoa é. Você tem a sua essência, né? Você tem aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, o que você faz, o que você deixa de fazer, toda a sua consciência. Isto é a alma. Então essa é a diferença básica entre corpo, alma e espírito. E a Bíblia nos diz que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós devemos consagrar nosso corpo, alma e espírito. Assim como diz também o número 5 da harpa, né? O hino número 5, vai falar também sobre nós devemos consagrar nosso corpo, alma e espírito. Eu digo isso porque algumas pessoas dizem que o Senhor só quer o coração. Não, o Senhor não quer só o seu coração, o Senhor quer você por inteiro. É corpo, alma e espírito consagrados ao Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!